A paz de Deus, meus amados, tudo bem com vocês? Eu espero de coração. Meus amados, vamos dar continuidade então aos nossos estudos agora. Nessa lista de hinos que está aparecendo aqui para vocês, esses que estão em vermelho são os hinos que nós já tocamos. Então nós vamos dar sequência agora e vamos zerar essa sequência de hinos de culto de jovem para que melhor vocês possam fazer os seus estudos, tá bom? O que nós vamos fazer agora é o seguinte: antes de dar continuidade nessa escala, nessa sequência dessa listagem dos hinos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tocar agora, de imediato, primeiro, nós vamos iniciar primeiro a sequência das nossas escalas que nós estudamos. Eu fiz há uns vídeos atrás aí, não me recordo se foi no vídeo 40, 41 ou 42, não me recordo qual foi, que fiz uma sequência de escala com vocês. Vocês devem recordar aí. Se não, vocês dão uma voltada nesses vídeos anteriores aí e dá uma olhada lá nos estudos das escalas, tá bom? Como que nós vamos fazer aqui agora? Antes de nós começar a dar continuidade nessa sequência, primeiro nós vamos pegar os hinos de jovens e menores na sequência que eu vou falar para vocês aqui agora. Então nós vamos fazer como? Nós vamos primeiro tocar um hino em Dó, em Sol, em Ré, em Lá e em Mi. Então como vai ser? Dó natural, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido e Mi sustenido, ok? Então nós vamos fazer essa sequência. Depois nós vamos fazer em Fá bemol, que é um único bemol, em Si, em Mi, em Lá, em Ré, bemol, tá bom? Então nós vamos pegar essa sequência que nós vamos fazer agora. Porém, nos hinos de jovem, eu vou fazer a sequência dos hinos que nós ainda não tocamos. Os que nós já tocamos, tá? Beleza, os que não tocamos ainda. Então, nessa sequência que eu vou fazer nessa escala minha agora, que eu vou começar de Dó maior até o Ré bemol maior, eu vou fazer essa sequência agora. Então, nós vamos ter aí hinos de jovens, que a minha prioridade é primeiro hino de jovem, mas nós vamos ter também nessa sequência hinos que não são de jovens, para fazer essa sequência de escala, e depois que terminar essa sequência de escala, eu vou dar continuidade nessa listagem que nós temos aqui de hinos de jovem, para encerrar essa listagem de jovem, na sequência que aparecer depois. É só agora que eu vou fazer essa sequência, tocando a sequência das escalas, tá bom? Que é de Dó, Sol, Ré, Lá e Mi sustenido, Dó natural, Sol, Ré, Lá e Mi sustenido, depois Fá, Si, Mi, Lá e Ré bemol. Então eu vou fazer essa sequência, tá bom? Repetir aí duas vezes aí para vocês gravarem como vai ser a sequência. Então, nessa sequência que eu vou fazer das escalas, vai aparecer aí um hino, eu acho que só vamos ter um hino que não é de jovem, tá bom? Acho que é só um hino que não é de jovem, e se eu não me engano vai ser o de 4 sustenido, tá bom? Então vamos lá, meus amados, vamos começar pelo primeiro hino nosso que nós vamos tocar, tá bom? Então vamos lá, o nosso primeiro hino vai ser o hino 457 em Dó maior. A mínima dele, 104, a máxima 144. Então a média desse hino vai ser 124. Então a média desse hino vai ser 124. Só que esse hino, ele é um 6/8, ou seja, ele é um hino binário, porém composto. Então, como ele é binário composto, a média desse hino vai ser 41, ok? Mas posso tocar ele em 42 ou 43, tá? Eu posso tocar ele em 42. Vamos tocar ele em 42, esse hino, então. Então, a velocidade de sino que nós vamos tocar ele vai ser em 42. Em vídeos anteriores eu expliquei e ensinei como fazer para chegar nessa divisão, tá? Esse hino, ele tem um retornelo, tá? Então nós temos lá, quando nós chegamos primeiro, segundo, quando nós chegamos ali no quarto sistema, nós temos ali o ponto 1 e 2. O que significa 1 e 2 em cima? Que eu vou retornar do meu início do meu hino, vou tocar mais uma vez, então eu venho até esse ponto a primeira vez, aí eu volto até aquele ponto a segunda vez, na terceira vez eu inicio desse 3 e entro direto no coro. Porém, nessa gravação minha que eu estou fazendo com vocês, eu vou tocar como se eu estivesse tocando o terceiro e já entro no final, tá bom? Mas para vocês o que acontece? Eu cheguei no 1, volto do início da capa mais uma vez, volto do início da capa mais uma vez, aí eu entro no final.
Então, naquele número lá, 1 e 2 é no meu primeiro verso, segundo verso. Aí o final aqui, número 3, é do final do meu terceiro verso. Aí eu inicio o final. Mas com nós aqui, nós vamos tocar dessa maneira, então. Só a primeira vez e já entrar direto no final, tá bom? Então a marcação de sino vai ser em 42. Ele vai ficar dessa maneira. 1, 2. Porém, cada batida dessa são 3 notas, porque ela é composta. Então vai ficar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar lá. Esse hino, ele começa no sexto movimento. Então eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Mi, sol, lá, mi, ré, do, si, lá, do, lá, sol. Então vai começar dessa maneira a marcação desse hino, tá bom? Então vamos lá fazer esse hino primeiro, tá? Do maior, vai ser a nossa primeira sequência de hino, ou seja, vai ser... Então nessa sequência de hino, nós vamos fazer 10 hinos, já, vamos começar nessa sequência de 10 hinos, começando da escala de Dó maior e terminando na de Ré bemol maior, tá bom? Então, esse hino, comigo está Jesus 4, 5, 7, tá? Ele vai ser tocado, eu vou tocar ele primeiro sem a marcação, depois vou tocar ele com a marcação, tá? Por que eu vou tocar sem a marcação primeiro? Para mostrar para vocês aonde eu iniciaria a segundo verso, tá? Então, eu vou tocar primeiro para vocês. Então, eu vou começar aqui, ó. Esse foi o primeiro ponto, que vem lá, depois eu vou fazer agora o ritornello. Então eu cheguei até aqui na primeira parte, agora eu vou fazer o quê? Retorno, e depois venho aqui mais uma vez, depois retorno, depois vou pro final. Só que como eu falei para vocês, agora eu vou tocar com o metrônomo ligado e vou fazer direto o final, tá bom? E direto o final eu não tenho essa fermata. Então 1 e 2 eu tenho fermata, depois o terceiro verso eu não tenho a fermata. Então, na minha tocada, que eu vou tocar agora com a marcação, eu não tenho a fermata nesse hino aqui, tá bom? 1, 2. Lembrando que esse hino ele começa no sexto movimento. Então, esse foi o hino 457 em Dó maior. Primeiro eu toquei ele sem a marcação e agora eu toquei com a marcação.
mais ou menos deve, mesmo sem a marcação, deve ter chegado no andamento correto, tá bom? O próximo hino é o 437. O hino 437, ele é em sol sustenido, ou seja, sol maior, tá? Não se esqueça que eu estou fazendo essa sequência de hino, porém, não se esqueça de fazer a escala do hino, tá bom? Eu vou sempre deixar para vocês aqui em cima a escala com a segunda oitava. Por quê? Tocando a escala com a segunda oitava, ela é o suficiente para tocar o hino, tá bom? Então o ensino ele é um 4x4, tá? A mínima dele é 60, a máxima 80, a média dele vai ser 70, tá? 4x4, sol maior com um único sustenido que é o nosso Fá, tá? Esse hino ele tem mais alguma coisa? Não tem nenhuma outra particularidade. Ele é um hino assim razoavelmente fácil de se tocar, tá? Ele é um hino que se inicia num primeiro movimento, ok? E é isso que tem o hino. Então vamos lá. A média desse hino vai ser 70. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa vai ser a velocidade desse hino, tá bom? Então, vamos lá. 437, os meninos viram Jesus passar. Batimento 70 batidas por minuto. Começando no nosso primeiro movimento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então esse foi o nosso segundo hino dos nossos 10 hinos, tá? Então primeiro em Dó, agora em Sol, agora o nosso próximo hino vai ser em Ré maior, com 2 sustenidos. Vai ser o hino 470. Então o hino 470, a mínima dele é 69, a máxima 92. A média desse hino vai ser 71,5. Posso tocar em 72, sem problema nenhum, tá? Esse hino ele tem então 2 sustenidos, que é o nosso Fá e nosso Dó, ok? Então nós só temos uma fermata no final do hino. Esse hino nós temos uma pontuada também. A pontuada eu já passei em vídeos anteriores, então nós vamos ter lá só a nossa fermata no final e, ok, 71,5, vamos tocar com 72 então. Então o andamento desse hino vai ser esse aqui: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse vai ser o nosso andamento do nosso hino, então. Esse hino também se inicia no nosso primeiro movimento. Então vamos lá. 72 batidas por minuto vai ser nosso hino. 1, 2, 3, 4. Então só segurei um pouquinho mais no final, mais 2 tempos a mais no final, por causa da minha fermata, tá bom? Então vamos para o nosso próximo hino agora. O nosso próximo hino agora, ele vai ter 3 sustenidos, porém, esse hino não vai ser um hino de jovem, vai ser o hino 22, tá? Não é um hino de jovens e menores, porém, ele tá na nossa sequência das escalas que eu estou tocando, tá? Ah, mas por que eu não toquei o hino de jovem? Porque os hinos com 3 sustenidos de jovem, que já tinha, eu já toquei em vídeos anteriores.
Então, como eu estou tocando hinos que ainda não foi tocado, então por esse motivo eu estou tocando o hino 22, tá bom? O hino 22, a mínima dele é 104, a máxima 132. A média desse hino vai ser 118, porém, ele é um hino binário, porém composto. Então, 118 dividido por 3, esse hino vai ser, a média dele vai ser 40, tá bom? Então, a média desse hino vai ser 40 batidas por minuto. 1, 2. Então, essa vai ser a batida de sino. 1, 2. 1, 2. Lembrando que cada batida dessas são 3 notas. Então, são 3 movimentos. Então, ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse hino, ele vai se iniciar no meu primeiro movimento, tá? Então, nesse hino nós temos os 3 sustenidos, que ele é em Lá maior. Não se esquecemos de primeiro fazer a escala, que eu vou deixar em todos os hinos primeiro a escala, tá? Então, vamos fazer a escala desse hino primeiro e depois tocá-lo, tá? Então, vamos lá tocar o hino. 6 por 8, no movimento binário, ele vai ficar, então, em 40 batidas por minuto. 1, 2. 1, 2. Então, esse foi o hino da nossa sequência de escala, tá? O hino 22. O hino que nós vamos tocar agora é o hino 429. Esse hino é um hino de funeral. Ele é um hino que não é tocado dentro da igreja, mas ele é tocado nos funerais, porque ele é apropriado para funeral, tá? Por que nós estamos tocando ele? Porque ele tem 4 sustenido e é o que nós temos que dar continuidade na nossa escala, tá bom? Não toquei hino de jovem, porque provavelmente o hino de jovem, que tem 4 sustenidos, já foi tocado. Por que eu escolhi ele? Que primeiro, que nós precisamos tocar na nossa sequência de escalas, que então deu esse hino agora, tá bom? Ele é em Mi sustenido maior. Então ele é nosso em Mi sustenido maior, então por isso que eu peguei esse hino 429. Esse hino, a mínima dele é 50, a máxima 60. Então, esse hino vai ser tocado em 55, a média dele. Ele, por ser um hino de funeral, eu posso tocar ele na mínima e na média. Nunca tocar ele na máxima, tá? Quando eu estou estudando, é bom estudar e já tocar ele na média dele, que vai ser 55. Ele é um 4x4, se inicia no primeiro tempo. 1, 2, 3, 4. Esse hino, a gente tem que tocar ele com mais sentimento. Por que sentimento? Porque ele é um hino de funeral, é um hino que tem que trazer para nós aquele sentimento de comunhão, aquele sentimento de perda, ou seja, é um hino que nós temos que tocar ele em muita comunhão. Porém, nós ainda não chegamos nas lições, no método, aonde eu vou pedir para vocês, forte, médio, fraco, aqui se inicia no tempo forte, no tempo fraco. Vocês vão escutar muito isso, principalmente quem já está tocando nesse momento, que está me acompanhando, provavelmente já deve estar tocando ensaio, e lá no ensaio você vê os irmãos pedindo a entonação do hino, que é para fazer um hino um pouco mais fraco, iniciar com um pouco mais forte, já deve estar pedindo isso, então vocês já estão vivenciando isso. Porém, ainda nós não chegamos às lições aonde eu vou começar a pedir para vocês como que deve ser tocado o hino, como se deve encerrar o hino, como se deve iniciar, no tempo forte, no tempo fraco. Ainda nós não estamos nessa lição, mas logo vamos estar, e aí eu vou passar com mais detalhe isso, tá bom? Então não adianta eu começar a passar para vocês agora, algo que depois vocês vão, então vamos passo a passo. Quando chegar na lição correta, onde nós vamos fazer a entonação de tempo forte, tempo fraco, daí a gente já entra certinho, tá bom? Então esse hino 429, o hino de funeral, nós vamos fazer o acompanhamento pelo metrônomo, tá bom? Depois, quando nós estiver fazendo a entoação certinho do hino, tocando ele
com sentimentos, daí sim podemos voltar nesse hino e tocar ele da maneira que deve ser tocada, tá bom? Então, nesse momento, nós só estamos estudando, então vamos fazer só o batimento dele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então esse foi o hino 429, um hino de funeral, um hino que tem que ser tocado na comunhão, ok? Porém, nesse momento, da maneira que nós tocamos, nós só acompanhamos as batidas do metrônomo, tá bom? Então vamos para o nosso próximo hino, que é o hino